Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 1, Reavivar a Chama do Dom de Deus. Terça-feira, ler com oração 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, que diz: Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O declínio apaga o fogo de nosso espírito. Hoje veremos as coisas que podem apagar o fogo de nosso espírito. Porque a maioria dos cristãos são fervorosos de espírito quando se convertem, mas com o passar do tempo tornam-se frios e indiferentes. Isso ocorre por vários fatores, mas mencionaremos apenas 4. O declínio e a iniquidade da era presente, as ansiedades e preocupações do dia a dia, as dificuldades enfrentadas na igreja e as ideologias e filosofias atuais. Nesta era, a propagação da iniquidade é intensa. Comparada a um vírus, a iniquidade já opera de maneira sutil e constante, visando apagar o fogo de nosso espírito. Se você não se cuidar, não se vacinar e não se blindar contra ela, seu fogo se apagará. Isso é comprovado pelos seguintes versículos. Mateus 24:12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Continuando, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4, versículos 1-2. Em nossos dias, há muita ação de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tudo isso causa o declínio espiritual. Quando a consciência é cauterizada e se perde a sensibilidade, o fogo começa a se apagar. Para manter o fogo aceso, devemos conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Capítulo 3, versículo 9. Quando não há uma boa consciência, o fogo se apaga. Os versículos a seguir expõem as características dos homens no tempo do fim, que neutralizam o espírito do homem, causando apatia, insensibilidade e calosidade. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 4, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Cumpre destacar nesses versículos 5 tipos de pessoas. Mencionaremos, para melhor compreensão, os termos usados nos versículos acima e, em seguida, a tradução literal. Egoístas, amantes de si mesmos. Avarentos, amantes do dinheiro. Inimigos do bem, não amantes do bem. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Essas pessoas amam 3 coisas: a si mesmas, o dinheiro e os prazeres. Mas não amam o bem e não amam a Deus. Isso neutraliza o espírito do homem, apaga seu fogo. A igreja em Corinto também foi alertada por Paulo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis,
nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Paulo falou essas palavras para a igreja em Corinto. São práticas que havia na igreja, resultado do declínio e da propagação da iniquidade, e que apagavam o fogo do espírito dos irmãos. Todas as práticas mencionadas nos versículos estão no mesmo nível, e a advertência é que quem vive nelas não herdará o reino de Deus. Quando essas coisas negativas se infiltram na igreja, o fogo dos irmãos pouco a pouco se apaga. Devido à gravidade dessas questões, o apóstolo Paulo repete a mesma exortação em algumas outras epístolas. Em Gálatas 5, 19 ao 21, Paulo declara que os que praticam esses itens não herdarão o reino de Deus. Em Efésios capítulo 5, Paulo repete a mesma advertência. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 5. Não devemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas encher-nos do Espírito. Versículos 11 e 18. Somos cúmplices na obra de Deus. O Senhor diz à igreja em Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. A condição aqui é de mornidão. Nem frio nem quente, ou seja, a chama está se apagando. Estejamos atentos para rejeitar tudo que apaga o fogo de nosso espírito. Pergunta de hoje: o que Paulo quis enfatizar quando colocou na mesma categoria coisas aparentemente inofensivas e coisas perigosas? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.